para repatriar esse jogador que é muito identificado com a torcida, multicampeão com o Corinthians, que atua hoje no Atlético Mineiro. Inclusive o Galo, que tem uma pedra no sapato, tá? O Atlético tem problemas nessa temporada, haja visto que o Atlético não vai para a Copa Libertadores, não conseguiu uma grande colocação dentro do Campeonato Brasileiro, perdeu a final da Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores da última temporada para o Flamengo e depois para o Botafogo, e neste ano vai ter que apertar o cinto. A situação é a seguinte: Paulinho já foi embora, inclusive apresentado, já treinando com a equipe do Palmeiras, que se reapresentou, inclusive, no decorrer dessa semana, e o Arana se torna agora uma peça fundamental. Por que é uma peça fundamental, Guilherme Palés? Porque a situação de momento é a seguinte: o Atlético precisa fazer dinheiro, mas não quer vender o Arana por qualquer valor, por qualquer preço. Informação do Leandro Quesada, beijo pro Quesada, grande parceiro. Ontem na Rádio Bandeirantes, falou que uns 6, 7 milhões de euros, a negociação poderia caminhar e o Atlético poderia vender o jogador para o Corinthians. Outras vozes, inclusive da Itatiaia, uma rádio super bem conceituada lá em Minas Gerais, falando que por menos de 12 ou 13 milhões de euros, o Atlético não venderia o Guilherme Arana. O Corinthians propôs algo parecido a 6 milhões de euros, a negociação não avançou. Lembrando que o Arana tem contrato com o Atlético a 2026, 2027, é um jogador super importante para a equipe do Galo, mas, desculpa, meu modo de entender, é um lateral que foge muito da curva da realidade do futebol brasileiro. Seria a contratação para a janela do Corinthians? Lembrando que o Corinthians, no ano passado, entre acertos e erros, durante toda a temporada, trouxe 20 nomes ao todo. A maior parte na janela do meio do ano aqui no Brasil, intertemporada da Europa. Seria o nome para colocar tudo em ordem e fazer o Corinthians ainda mais forte esse ano? Os 11 melhores iniciais do futebol sul-americano. O Arana chegando no Corinthians vai se juntar com o Memphis, vai se juntar com Yuri Alberto, vai se juntar com o Garro. Eu acredito muito no ano do Igor Coronado, se vocês querem saber. Eu acho que o Igor Coronado vai dar a volta por cima. Para aqueles que dizem que o Corinthians não tem um banco de reservas, o Corinthians tem sim opções no banco. O Corinthians precisa de uma ou duas peças aí pontuais para ter um time muito forte e brigar por títulos nessa temporada. E como eu disse, terão os melhores 11 iniciais do futebol sul-americano. Aceite você ou não. A Arana é o cara que muda o Corinthians de patamar. O Arana tem uma identificação com o Corinthians. O Arana, ele é do terrão, da base do Corinthians, para quem não sabe o que é terrão, ele foi revelado no Corinthians. Ele tem uma identificação com o clube. Ele tem um histórico de gols marcados contra o principal rival do Corinthians, que é o Palmeiras. A torcida aceitaria ele tranquilamente. A questão é, Enio, não sei se o Corinthians tem esse dinheiro. Se o Corinthians tiver esse dinheiro, seja por um aval da patrocinadora, ou seja por algum investidor que esteja dentro do clube e que quer colocar o atleta, vale você colocar todo esse montante em cima de um lateral. Ah, mas é um lateral esquerdo. Não é qualquer lateral esquerdo. É um lateral esquerdo que apoia muito bem, é um lateral esquerdo que também marca, é um lateral esquerdo que finaliza bem, que cruza como poucos. É acima da média, gente. Futebol brasileiro tá escasso de laterais. Se você tem a possibilidade de trazer um Guilherme Arana, que já tem uma identificação com o clube e que não tá dos mais felizes do Atlético Mineiro, até por conta de toda essa situação que passou nessa última temporada, vale trazer. Então, assim, tira o escorpião do bolso, Augusto Melo. Acho difícil essa negociação, sendo muito honesto. Eu acho que o Corinthians não tem todo esse montante, mas se tiver como desembolsar esse dinheiro, que desembolse no Guilherme Arana. Digo mais, hein? Mesmo se a zaga do Corinthians permanecer com esses cabeça de bagre que estão lá, que pra mim só serve o André Ramalho, se você traz um Arana, dá pra ficar com essa zaga meia boca, porque o Corinthians vai prosperar. Até porque é um lateral que traz muita segurança, né? Estão falando de um jogador que é de seleção brasileira, que foi namorado. Eu acho que o pessoal do outro lado da parede pode até se lembrar dessa negociação. O PSG, há 2, 3 anos atrás, entrou em contato com o Atlético que queria 20 milhões de euros à vista. Mas muita coisa mudou, inclusive o futebol do próprio Arana se modificou no arco dos anos e me parece que agora seria o nome pro Corinthians, viu? Imagina só, uma defesa contando com André Ramalho e Guilherme Arana, o meio de campo que tem Garro, Depay, tem outras peças também, o ataque com o Yuri Alberto, enfim, é um time que cresce muito nessa próxima temporada, lembrando que o Corinthians terminou o ano em viés crescente, né? Inclusive conseguiu uma vaga para a próxima Copa Libertadores, e me parece que o cenário, se não é dos mais favoráveis, é importante lembrar, tá?
que a Esportes da Sorte, por mais que tenha um problema com a justiça brasileira, a gente pode até falar mais sobre isso adiante na nossa live, que não está naquela lista de empresas certificadas pelo Ministério Público, pelo Poder Federal, para atuar no Brasil, mas conseguiu ali uma autorização da Luterte, lá do Rio de Janeiro, para continuar operando, enfim. É uma casa de apostas que tem muito dinheiro e é a principal viabilizadora para a vinda do Depay para o Brasil. 70% do valor que o Depay gera de salários é pago pelo Esportes da Sorte. Lembremos que o Esportes da Sorte colocou uma carta para o Corinthians e falou o seguinte, ó: se vocês procurarem outro nome de peso no mercado, eu ajudo a pagar o salário de novo. E o Arana tem um alto salário no Atlético Mineiro, que nesse ano vai ter uma queda brutal de renda e já tem uma dívida gigantesca escalonando aí nos últimos anos. Ou seja, é uma equipe que passa também por um processo meio delicado em relação às suas finanças. E dentro desse cenário, me parece que com uma parceira, o Corinthians conseguiria não só pagar o salário, mas também pagar a multa para conseguir trazer o jogador. 13 milhões de euros não é um valor muito alto para um jogador que chega resolvendo problemas que, inclusive, hoje dentro do futebol brasileiro, eu tenho dificuldade de lembrar laterais tão bons quanto o Guilherme Arana. Do Brasil, do futebol sul-americano, é o melhor lateral esquerdo, não tenho dúvida disso. E sobre essa questão da Esporte da Sorte, o ministro do STF, o André Mendonça, ele rejeitou na última segunda-feira o recurso da Loterge, justamente isso que você estava falando, Enio, contra a proibição de operação nacional das casas de apostas que só possuem aval estadual. Com isso, as bets que patrocinam Corinthians, Flamengo, Bahia e Grêmio e que operavam normalmente segundo a regulamentação da Loterge seguirão vetadas fora do estado fluminense, ou seja, a bet patrocina o Corinthians ainda está vetada. E eu acho que a grande questão precisa sair de cima do muro, precisa se posicionar. E quando eu falo precisa, não é o Corinthians, não é os governantes, e sim, não são os governantes, né? E sim as pessoas responsáveis pela empresa bet que patrocina o Corinthians. Vai conseguir eliminar? Vai. Não vai conseguir eliminar? Não vai. Aí tira o time de campo se não for conseguir. Se for conseguir, trabalhe em cima para que isso aconteça logo. Porque por mais que o Corinthians não necessite de reforços a todo direito, o Corinthians precisa se movimentar no mercado. Eu acredito que essa não movimentação do Corinthians tem muito a ver com essa indefinição da Esporte da Sorte. Mas fato é, se tudo caminhar da maneira correta e o Corinthians tiver a condição financeira de trazer o Guilherme Arana, é jogador que muda o Corinthians de patamar. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. E tem mais, hein? O Palácios ficou um ano sem jogar bola. O Palácios era um jogador muito elogiado no futebol da MLS. É claro que é na MLS, futebol norte-americano, não é o futebol mais forte do mundo, mas nós vimos vários jogadores saindo da MLS, indo pro Botafogo, por exemplo, e dando conta do recado, apresentando futebol de qualidade. O próprio Thales Magno no Corinthians também chega, é um bom reserva para esse time do Corinthians. Então, assim, o Corinthians tem esse retorno do Palácios, que tá, mano, com sangue nos olhos para vestir a camisa do Corinthians. Não sei se foi um erro médico do Corinthians, o que aconteceu, a gente não sabe ao certo, mas ele ficou um ano parado e agora tem a possibilidade de voltar. Então o Corinthians, mesmo sem trazer reforços, tem a expectativa do torcedor em cima do Palácios e tem também alguns retornos de jogadores de empréstimo. E o principal, muitos atletas que não estavam rendendo nada, inclusive o seu Fagner, que foi pro Cruzeiro, o time do vovô. Os caras tão bravos comigo quando eu tô chamando o time do vovô. Eu vi lá na sua Nossa, os caras tão bravos da vida, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Inclusive o Fagner, que é um ídolo, que, mano, pode fazer uma estátua dele, mas não tava rendendo mais, deixou o Corinthians, ou seja, o Corinthians deu uma aliviada na folha salarial.